Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4. E nós vamos estar lendo os versículos 7 ao 10. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, nós vamos estar lendo os versículos 7 a 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistem ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, e com o seu riso de vocês se transformem em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus, porque Deus é poderoso. Amém? Aleluias. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Eu quero agradecer muito ao convite, né? E a coragem de me convidar mais uma vez, que vocês me deram. Mas eu sempre fico feliz de estar aqui reunido com vocês, falando da palavra de Deus, louvando, e realmente não tem como negar que a presença de Deus é muito real aqui. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos diante da presença do Senhor, não tem como nós sairmos e vivermos a nossa vida da mesma forma que nós entramos na presença dele. Quando nós pegamos e nós nos derramamos e deixamos o Espírito Santo atuar na nossa vida, a gente não tem como ficar da mesma forma. Se a gente olhar em toda a palavra, nós vemos homens e mulheres que tiveram o contato com Deus e a vida deles foi transformada. E essas mesmas pessoas impactaram as gerações que eles estavam. Então, quando você está aqui na presença do Senhor, deixe o Espírito Santo atuar. Deixe o seu coração aberto. Deixe a presença de Deus realmente incendiar você. Porque nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Nós precisamos realmente ser cheios do Espírito Santo. Porque sem a presença dele, não adianta. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida de miséria. Amém? Vamos para a palavra diretamente. Tiago capítulo 4. Né? Esse mês vocês pegaram essa palavra e coincidentemente, eu não sei se foi dito para a Luana, nós estudamos com os jovens o carta de Tiago. E cada sábado é um professor. E, coincidentemente, o dia que deu aula foi o capítulo 4. Né? O dia que dei aula lá nos jovens foi do capítulo 4 de Tiago. Mas vamos lá. Eu acho que já foi dito aqui, mas Tiago foi meio irmão de Jesus. Né? E vocês percebem que ao longo da carta, ele foi um pastor um pouquinho casca grossa. Né? Ele não foi um pastor assim tão calmo. Porque você vê a intensidade da carta e você vê como que ele aplica isso. Um ponto interessante que eu quero que vocês guardem é que ele está escrevendo para a igreja. Isso tem que estar bem claro para todos nós. Ele está escrevendo para a igreja, para as igrejas que estão recebendo a carta. Ele não está mandando essa carta como um meio de evangelista, ou como um meio assim de mandar para as pessoas, na época eles falavam de gentios. Ele está falando com crentes, com pessoas que conheceram e aceitaram Jesus. E aí a gente vai para o início da carta, e aí ele começa de uma forma tão, assim, na voadora, vamos dizer assim, que a gente pensa assim, calma, Tiago, o que está acontecendo? Mas assim, antes de tudo, no início dos tempos, em Gênesis, Adão e Eva pecaram, certo? Eles caíram, e nesse tempo, eles se afastaram de Deus.
E nesse tempo, ao longo de toda a história da humanidade, Deus deu inteligência, sabedoria, Deus deu tudo que foi possível para o ser humano, para que eles pudessem viver da melhor maneira possível. Mas sempre tinha o pecado no meio disso. A questão é que quando olhamos hoje e olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós vemos guerras e contendas e desafios e brigas, a gente vê que isso não é da inteligência do homem, mas sim o resultado do ego dele. E ele tenta, através do seu ego, e resulta em toda a guerra que nós estamos vendo. E aí, a gente tenta imaginar na seguinte situação. Você está num relacionamento. Casado, namorando. Você está num relacionamento. Aí imagine o seguinte, que essa pessoa conviva mais com os amigos do que com você. Pare para pensar. Vamos dizer que ele fique 6 dias da semana com os amigos, convivendo, e durante um dia da semana ele está com você. Passa algumas horas, mas depois ele convive com os amigos dele, beleza? Agora imagine que em um certo momento você deu um presente para ele, tipo um carro, né? Você deu um carro para ele. Coisa básica, né? Quando dá um carro. Mas você dá um carro para ele. Só que daí, no lugar de você estar sempre com ele dentro do carro, quem ele carrega dentro do carro são os amigos dele, enquanto você não anda com o carro. Foi o presente que você deu para ele. Pois bem, esse era o relacionamento que a igreja estava tendo com Deus naquela época. Deus buscava ter um relacionamento com a igreja de forma plena, mas a igreja buscava ter amizades fora. E ao longo do capítulo nós vamos ver que Tiago, ele chama a atenção de todos, porque os resultados da desgraça da igreja era por causa dos relacionamentos e do próprio ego que cada um tinha. E aí a gente pode se perguntar, o que eles estavam fazendo, então? O que estava acontecendo de tão grave para Tiago chegar ao ponto dessa carta e falar dessa forma? Porque ele inicia assim, no versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Pare para pensar, isso não parece um ambiente de igreja. Quando você lê uma carta avulsa, só assim, de onde vêm as brigas e as guerras que estão entre vocês? Não parece que está em um ambiente de igreja, mas sim estava. E aí ele mesmo responde, se não, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Ou seja, a primeira coisa que ele começa a falar assim, que as guerras, as discussões, a inveja que está acontecendo não tem nada a ver com Deus. Toda essa bagunça que está acontecendo com vocês não tem nada a ver com o Senhor. Jesus não tem nada a ver com a história e Deus não quer isso. Dentro da família de Deus é completamente inaceitável isso, na verdade. E aí, Tiago direciona tudo isso para a igreja e fala assim, vocês estão em guerras. E isso só resulta na cobiça de vocês, isso só resulta no bem-estar de vocês, no prazeres de vocês. E aí, a gente tem que se perguntar, nesse ponto da carta, o que eu estou fazendo? E a principal pergunta, para quem que eu estou vivendo? Essa é a principal pergunta dessa noite que a gente tem que responder. Para quem que eu estou vivendo? Sabe por quê? Porque muitas vezes, no meio de discussões e brigas, a gente tenta achar o culpado. E todas as vezes o culpado
somos nós mesmos. Em todas as discussões e brigas e guerras que a gente se envolve, o culpado somos nós. Independente de quem começa a discussão. Por quê? Porque o nosso ego, o pecado que é em nós, está dentro de nós ainda. Aí você pode pegar, mas isso parece simples. Sem a ajuda de Deus, é complicado. Porque é o amor dele que nos faz manter na ordem e na direção certa. Sabe, eu descobri uma coisa. Se eu acordar entre as 3 da manhã e as 5 da manhã, eu fico emburrado. Eu descobri essa semana. Se eu me acordo entre as 3 da manhã e as 5 da manhã, eu acordo muito emburrado. Eu fico meio zonzo, eu tomo café emburrado e eu sento emburrado. Aí, e a minha vontade é de voltar para a cama e ficar quieto. Eu quero ficar quietinho no meu canto. A minha vontade é voltar para a cama, ficar quieto, porque eu não estou incomodando ninguém, gente, eu quero dormir. Mas aí eu te pergunto, o que faz uma mãe e um pai levantar às 3 da manhã e cuidar do filho? Que eu duvido que o pai e a mãe fiquem emburrados nessa hora. O que faz um pai ou uma mãe levantar e fazer o filho, levar o filho para o hospital? Se não é o amor. Então, chegamos a esse ponto da carta, e aí a pergunta volta, para quem nós estamos vivendo? Porque tem um problema aí. Há guerras, há brigas e há discussões. E a gente quer ter a razão da coisa. E Deus está olhando assim, falando, e aí, como é que resolve? E daí, quando a gente aprofunda mais a história, a gente tenta analisar o seguinte. A gente tenta buscar se associar a alguma coisa. Porque o texto continua ali, no versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. E pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Tiago está falando o seguinte: vocês vivem na ignorância, vocês ficam reclamando, vocês ficam buscando coisas e vocês nunca estão satisfeitos. Porque o foco de vocês não está no lugar certo. O foco de vocês e da vida de vocês não está no que tem que estar. Então a gente analisa e ficamos olhando assim e falando, mas então para onde nós temos que ver? Para onde nós temos que olhar? Por que nós temos que fazer? Sabe por quê? Porque a gente olha para o sistema do mundo. E tem um problema muito sério aqui. No versículo 4 ele fala assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sabia que quando ele fala assim, infiel, ali no original, ele está falando assim, vocês são adúlteros com Deus. Vocês estão traindo o Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que é bom para o mundo, vocês acham bom. Tudo que é relevante para o mundo, vocês acham relevantes. Tudo que o mundo gosta, vocês gostam. Tudo que o mundo não gosta, vocês não gostam. É como se eles dissessem assim para a gente, você vem à igreja, você adora, chora e fala que Deus é o único na sua vida. E quando você sai lá para fora, você esquece tudo que cantou e tudo que foi pregado e você vive conforme você quer. E chega no final de semana de novo e você continua da mesma forma. Você muda
a sua estrutura, você veste outra roupa. A gente vive baseado, a nossa fé fica baseada em cultos de final de semana, em uma pregação do final de semana. E a nossa fé não está baseada em nenhum Deus que tem um relacionamento todo dia. O alvo de Deus, anote isso, o alvo de Deus é ensinar o ser humano a amar o que ele ama e ter prazer no que é realmente bom. Esse é o propósito de Deus, é mostrar para nós, olha, eu amo isso, meu filho, então ame o que eu amo. E olhe para o que é bom, é isso que Deus quer. Tem uma coisa que muitas vezes a gente tenta se ocupar. Sabe como que a gente reconhece quem é de Deus? É quando ele se torna totalmente dependente de Deus. É quando ele realmente fala assim, olha, toda a minha essência da minha vida está em Deus. Tudo que eu vou fazer está em Deus. Tudo que eu quero realizar tem que vir de Deus. Eu dependo de Deus. É isso que Tiago está tentando mostrar para a igreja e para nós hoje. Aonde está a nossa dependência? Para quem eu estou vivendo? O versículo continua, o texto continua, e a gente vai para o versículo 7, e aí a gente tem um problema. Porque tem tendo guerras, está tendo problemas, o ego do ser humano está ali. Como é que resolve esse problema? Tiago começa a descrever 7 pontos aqui. O primeiro dele é, sujeitem-se a Deus. Quem aqui já participou do exército? Ninguém. Ah, o Alvino participou. Difícil, né, Alvino? Tiago, quando ele chega nesse ponto da carta, sujeite-se a Deus, é uma palavra que é normalmente usada no exército. É assim, é um termo militar, na verdade. É como se fosse assim, ponha-se no seu lugar. Esse é o termo literal, quando Tiago fala assim para a igreja. Ponha-se no seu lugar. Primeira coisa para resolver esse problema de guerras e problemas dentro da igreja, ponha-se no seu lugar. Sabe por quê? Tudo o que o comandante fala é lei. Tudo o que o comandante diz tem que ser feito. Não importa o que aconteça, não importa se você está doente ou se você está com vontade de ir no banheiro. Você tem que ir lá fazer. Então, em outras palavras, tudo que Deus manda, faça. Tudo que Deus está falando, faça. Sabe, é você ponhar-se no seu lugar e toda a sua vida sobre a autoridade de Deus. É isso, sujeite-se a Deus. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Segunda coisa, resistir ao diabo. Primeira coisa, não é você chegar para o diabo e falar, pode vir que eu estou aguentando. Se posicionar como luta e pode vir, diabo. Pode vir que eu aguento. Deus, pense bem, Deus não é uma poção mágica. Deus não é assim, você chega na presença de Deus, Deus, me dá aí uma seringa do poder aí você se enche do poder e daí você vai para fora e fala, pode vir, diabo, que eu agora estou com um negócio aqui. Não, não é assim. Não trate Deus como uma poção mágica. Deus não é a armadura do Homem de Ferro, não, nada disso. Quando ele fala assim, resistir ao diabo, é como se fosse a seguinte situação. Você já viu ou já passou por uma situação dessa? Acho que as mães já passaram. Quando uma criança cai, chora, se esperneia. E às vezes a mãe fala assim, deixa. Já passou por isso? Porque você sabe que a criança está mimada, né? Ela está chorando, mas é a zoação dela. Né? Aí a mãe e o pai falam, não, deixa lá. É isso que o Tiago está falando. Fala assim, o diabo está lá? Deixa ele.
Deixa ele se espernear. Deixa ele fazer a bagunça dele. Não dê crédito ao diabo, em outras palavras. Lutero, ele usa um verbo, é uma frase um pouquinho forte, mas Lutero usa uma frase tão interessante que fala assim: o diabo é o cachorrinho de Deus na coleira de Deus. Mais ou menos assim. O diabo é o cachorro na coleira de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele tem poder, mas ele só usa quando Deus deixa. Ele só faz o que ele faz quando Deus permite. Então, o fato é não ter medo do diabo e deixa ele. Não dê crédito a ele. Segundo ponto, se aproximar dele, ou seja, se aproxime-se de Deus. Eu pergunto para você, eu sempre falo isso, como nós conhecemos alguém? Quando a gente começa, por exemplo, a namorar alguém, como é que nós nos relacionamos com alguém? Nós vemos a pessoa 1 hora por semana? Tem casal de namorada que dá um ataque cardíaco já, se for assim, né? 1 hora por semana é horrível isso. É uma tortura. Um dia por semana é meio já guerreiro, né? Uma vez na semana. Mas aqueles é quase todo dia. Se não se vê, porque pode acontecer, liga, WhatsApp, videochamada, né? Aí a gente usa tudo que for possível para poder conversar com a pessoa que a gente ama. Com Deus é a mesma coisa. Quando o Tiago fala assim, se aproxime-se de Deus, ele está falando assim, busque um relacionamento com o Senhor. Para você conhecer a Deus, é todo dia. Para você saber as vontades de Deus, é conversando com Ele todo dia. É para você saber o que Ele gosta e o que Ele não gosta, é você realmente conversando com Ele todo dia. Não tem como você ter uma vida cheia de Deus, uma vida plena com Deus, se você vê Ele só no final de semana. Ou se às vezes acontece alguma coisa assim que aperta e você busca a Deus. Não. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Eu sempre repito isso. E Deus quer um relacionamento conosco. Deus não é um Deus distante, onde Ele fica no trono, esperando você vir com a oferta dele. Você já deu a oferta, tá, Deus eu te abençoo, vai embora. Não, não é assim com Deus. Deus quer sentar com você, tomar um café da manhã gostoso. Deus quer ir com você para o trabalho. Deus quer resolver o seu problema com a sua filha, com o seu filho. É esse Deus que nós adoramos. Um Deus de relacionamento. Tiago fala, se aproxime-se dele, porque ele vai se aproximar de você. É o resultado, quando nós estamos procurando se relacionar com Deus, automaticamente Ele se relaciona com a gente. E assim a gente tem uma vida de comunhão com o Senhor. Ele vai um pouquinho e fala assim, outro ponto, limpe as mãos. Eu pergunto para vocês, vocês lavam as mãos para comer? Lavam a mão para comer, né? Graças a Deus. Por quê? Se não lavar a mão é nojento, me dá mais hoje, né? Tem que sempre lavar a mão. Por quê? Primeiro, porque é nojento. E segundo, por causa da saúde. Porque é perigoso fazer mal para a gente, alguma coisa, né? Tiago fala assim, limpe as mãos, pecadores. Sabe por quê? Tudo, ele está dizendo assim, tudo que vocês realizarem na vida, todas as ações que vocês fizerem, tem que ser santas, puras e sem pecado. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que Tiago está falando assim, limpem as mãos, tudo que vocês realizarem, toda obra que vocês fizerem,
seja santa, seja pura, seja sem pecado. Tem um livro, e eu esqueci o nome agora, mas depois me perguntem se vocês tiverem interesse. É uma missionária onde ela fala o seguinte, que ela encontrou Deus na vida ordinária dela, no cotidiano dela. Ela falou o seguinte, que ela teve uma experiência muito profunda com Deus no culto e tudo mais. O culto maravilhoso, e ela foi fazer missões, e aquela presença de Deus era tão intensa, e de repente ela volta para casa. E aí ela tem que cuidar dos filhos. Aí ela tem que levar a filha para a escola. Aí ela tem que fazer almoço para o marido. E daí parece que aquela intensidade da presença de Deus foi diminuindo. Até que ela se tocou e falou, não pode ser assim. A mesma intensidade que eu tenho com Deus num culto, eu posso ter levando o meu filho para a escola. A mesma comunhão que eu tenho com Deus dentro da igreja, em oração, eu posso ter com Deus conversando com meu marido. Ou seja, a nossa vida ordinária também é um culto. A nossa vida cotidiana e as nossas ações, o nosso trabalho, também deve ser um culto. Porque Deus está constantemente conosco. Amém? Deus está sempre conosco. Deus não pega e fala, todo mundo foi embora, ele fecha a porta do céu e só volta no outro dia. Não existe isso com Deus. Ele continua falando assim, purifiquem o coração. E aí, é a parte um pouquinho mais pesada. Quando ele fala assim, purifiquem o coração. Tem uma parábola, que é bem conhecida, que é das 10 virgens. Vocês sabem a parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, porque elas tinham a lamparina acesa e tinham azeite de sobra para colocar na lamparina. Essa ilustração eu vi de um pastor, é fenomenal. E deu enquanto os 5 tinham a lamparina e estava acesa, mas não tinha azeite sobrando. Aí, de repente, chega o momento do noivo chegar, e daí as 5 que tinham azeite sobrando, fica lá de boa esperando o noivo, e as 5 que não tinham azeite sobrando, ficam desesperadas, falando, e agora o que a gente vai fazer? O fogo está acabando, e agora? E daí elas correm para comprar mais azeite. Mas nesse tempo, o noivo chega, leva as 5 prudentes, vão para as bodas, fecha a porta, e ninguém mais entra, e ninguém mais sai. Chega as 5 loucas, imprudentes, e não consegue mais entrar com o noivo. Qual que é a questão aqui? É que as 5, todas tinham a lamparina acesa. Todas, as 10. Só que só 5 tinham sobrando azeite. Pega a ideia. Quantos de nós, muitas vezes, estamos na presença de Deus, nós enchemos tanto de Deus, mas aí o tempo passa, os dias passam, e aquele fogo e aquela intensidade vai diminuindo. Aí às vezes chega tempo e que a gente pergunta assim, nossa, eu estou sentindo falta de me derramar na presença de Deus. Aí quando vem as dificuldades, aí que o negócio aperta, aí a pessoa não aguenta e cai. Sabe qual que é a questão? Nós temos que ter azeite de sobra. Como é que eu tenho azeite de sobra? É simples. É você não esperar uma campanha de oração para orar. É você não esperar o pastor falar assim, irmãos, vamos estudar a Bíblia esse mês. Durante um mês vamos estudar a Bíblia. Não. Sabe qual que é o segredo? É você pegar e falar assim, não é orar durante 7 dias, é você orar durante 7 anos. Não é você buscar estudar a palavra de Deus durante um mês, é você estudar a palavra de Deus durante toda a sua vida. É assim que você tem azeite de sobra. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar como o que Tiago fala, vamos ficar pessoas dúbias, pessoas que
pensam de duas formas. Uma hora está assim, pensando assim, não, está certo. A palavra de Deus diz assim, mas daí na semana que vem muda o pensamento da pessoa. Aí de repente ela está num jeito e de repente na semana seguinte ela está de outro. E ela fica cambaleando em dois pensamentos. E aí Tiago fala assim, purifique esse coração, seja constante. Não tem como se manter na presença de Deus, cumprir a missão de Deus, se você fica cambaleando em dois pensamentos. Tem que limpar esse coração. Mantenha constância. E só conseguimos constância se a gente vive constante. Não esperando o momento para acontecer, mas fazendo sempre os momentos acontecerem. O outro ponto é reconhecer e se arrepender. A gente tem que entender o seguinte, quando o Tiago chega nesse ponto aqui, ele fala assim, que nossa alegria se torne tristeza. E que o nosso riso se torne pranto. Você pode pensar assim, nossa, ele já está deprimido aqui já. Porque ele chega nesse ponto e já fala que a gente está feliz, a gente tem que ficar triste? E se a gente está sorrindo, tem que ficar chorando? Por quê? Porque nós temos que se humilhar na presença de Deus para reconhecer a nossa situação. Como eu disse, no início do tempo, o homem cai, peca, nós se afastamos de Deus e a nossa condição continua assim. Nós somos pecadores. E se nós afastamos de Deus, aí, meu irmão, o negócio fica mais apertado ainda. Porque nós continuamos pecadores. Quando ele fala assim, humilhe-se e se arrependam, ele está falando assim, se toca, você é um pecador, você não pode nada sem Deus. Você tem um vírus aí dentro que chama pecado. E se você não ter Deus na sua vida, esse vírus se espalha e piora ainda o que está acontecendo. Então, quando a gente reconhece que nós precisamos de Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade diante de Deus, nós se aproximamos mais do Senhor. E para fechar esse ponto, não fale mal de ninguém. Diga mal de ninguém. Se a pessoa está vivendo errado, ore por ela. Se a pessoa está da forma mais maluca do mundo, ore por ela. A sua obrigação é viver debaixo da graça de Deus e viver conforme Ele quer. O juiz é Ele que vai dar a sentença depois. Para fechar o capítulo, ele fala o seguinte, o que não é para ser feito? O que não é para ser feito? Do versículo 13 ao 17, ele fala o seguinte, não tente controlar o tempo, em resumo. Não tente controlar nada da sua vida. Primeiro, porque você não consegue. Tiago não está falando assim que a gente não precisa planejar. Tipo assim, não, planejar a nossa vida, pensar no que a gente quer, planejar os nossos gastos, enfim, os projetos da nossa vida, não tem problema. Só que quem assina embaixo não é você. Isso que nós temos que pensar. Quem assina embaixo é Deus. Você pode planejar, planeja tudo o que você quiser na vida. Planeja, mas planeja mesmo, faz todos os projetos. Mas quem tem que assinar embaixo tem que ser Deus. Tiago está falando o seguinte, ele está falando assim, vocês planejam um monte de coisa, viajam um monte de lugar, negociam tudo, pensando que amanhã vocês vão estar vivos. Esperando que Deus aceite o que vocês estão fazendo. Não, não, não. Lá em Lucas, no capítulo 12, Jesus dá uma parábola daquele homem que ele tem abundância e ele resolve desmontar o celeiro dele e colocar celeiros maiores e colocar todo o estoque de que ele conseguiu na vida, porque ele fala o seguinte, eu já tenho o suficiente para viver, agora eu vou me aposentar e viver tranquilamente. A parábola finaliza falando o seguinte, que Deus diz para esse homem, você é muito louco, porque você nesse dia vai morrer, e tudo que você arrecadou na vida vai ficar para quem? Tiago pega essa mesma ideia e fala, como é que vocês tentam viver dessa forma,
sem se lembrar que é Deus que comanda a vida de vocês? Como é que vocês querem assinar embaixo a vida de vocês, sendo que é Deus que sabe o dia e a hora que tem que acontecer as coisas? A gente não pode ter medo de falar com Deus. Muitas vezes a gente tem. Muitas vezes a gente fala assim, a gente tem medo de pedir permissão para Deus. Não precisa ter medo. A gente simplesmente tem que ter a obediência e a dependência de estar com o Senhor. Porque se não tivermos, a gente vai continuar vivendo a nossa vida amiga do mundo, inimiga de Deus, adulterando o relacionamento com o Senhor, traindo Deus. Porque é isso que o Tiago está falando, vocês estão traindo o Senhor. Isso não pode. A igreja é a noiva do Senhor. Jesus morreu pela igreja. Jesus fez tudo o que fez pela igreja. Como a gente vai continuar vivendo dessa forma? Como a gente vai continuar vivendo assim? É isso que o Tiago está falando. E aí, a gente tem que entender o seguinte. E responder a pergunta: para quem que nós estamos vivendo? Se estamos vivendo para nós mesmos, ou se nós estamos vivendo para Deus? Se tudo que nós estamos fazendo na vida é para Deus, ou se nós estamos fazendo para nós mesmos? Essa é a pergunta que nós temos que responder essa noite. Porque ela vai ditar a nossa caminhada. Ela vai ditar a resposta que a gente vai dar, vai ditar o que a gente vai fazer amanhã. Ela vai ditar o que a gente vai fazer no trabalho amanhã. A partir do momento que a gente vai bater o cartão no trabalho, a gente tem que pensar: para quem que eu estou vivendo? Eu sei que eu estou trabalhando para o meu chefe e tal, mas realmente, para quem que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou cuidando dos meus filhos? Para quem que eu estou cuidando da minha família? Para quem que eu estou me esforçando tanto nos estudos? Para quem? Para quem que eu estou fazendo o estudo? E eu espero que seja para Deus. Porque é Ele que direciona a nossa vida. E Ele que sabe o momento certo. E tipo assim, não importa. Mesmo que você fale assim, não é Deus, você vai morrer na hora que Ele quer. Não importa o plano que você passa. Mas o importante é você estar na presença de Deus constantemente. Porque independente do que aconteça, o Senhor vai estar conosco. E a gente vai estar feliz. Porque a gente vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Deus possa preencher o coração de cada um de nós. A gente tem que entender que igreja não é lugar de guerra. Igreja não é lugar de briga. Igreja é a família de Deus na terra. E como a gente sempre fala assim, Jesus vai voltar. Amém. Mas você já viu um negócio tão lindo que é Jesus vai voltar, mas é para morar conosco. Olha o amor que Ele tem para nós. Ele não vai tirar a gente daqui e levar para outra galáxia. Não. Ele vai vir e morar conosco. Olha o amor que Ele tem para nós. É isso que nós temos que pensar todos os dias. É olharmos para frente e falar: nossa, Deus vai vir morar comigo. Deus me amou tanto que morreu por mim. Deus fez um plano na minha vida. E aí Ele vai voltar para morar comigo. E eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada para fazer tudo isso. Eu não fiz nada. Simplesmente nasci. O que eu tenho que fazer para esse Deus? Simplesmente viva para Ele. Em tudo que você fazer. Porque no final, tudo vai dar certo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.